Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. No segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel e de Judá. Peço que deixem suas Bíblias abertas nos capítulos 29 a 31. Segundo livro das Crônicas, capítulos 29 a 31. No domingo passado, começamos a compartilhar com os irmãos esse tema, a adoração que agrada a Deus. E hoje gostaria de dar continuidade a esse mesmo tema, na perspectiva dessa experiência de Ezequias e o povo de Israel. Por favor, localizem o verso 35, segundo Crônicas 29, verso 35. Segundo Crônicas, capítulo 29, verso 35. Os irmãos poderão depois, em casa, fazer a leitura de todo o texto, capítulo 29, 30 e o capítulo 31, que tratam especificamente sobre essa questão. Mas hoje nós vamos simplesmente nos reportar a alguns textos, algumas partes, portanto, dessa história que tem muito a nos ensinar sobre a adoração. Diz o texto, segundo Crônicas 29, verso 35, que assim se restabeleceu o ministério na casa do Senhor. Essa é a versão Nova Almeida atualizada. E a nova versão internacional diz assim: assim se restabeleceu o culto no templo do Senhor. Assim se restabeleceu o culto no templo do Senhor. Ao assumir o trono, o rei Ezequias procurou levar o povo a adorar a Deus com exclusividade. E para que isso aconteça da mesma forma nos nossos dias, vejamos algumas providências tomadas por Ezequias que nós precisamos tomar da mesma forma. Por isso podemos pensar e refletir na realidade de que a adoração que agrada a Deus requer a santificação. A adoração que agrada a Deus requer santificação. Vejam comigo o verso 5 desse mesmo capítulo. Capítulo 29 nos diz o seguinte, versos 5 a 7. E lhes disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo que é impuro, porque vossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o abandonaram, desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Para entendermos bem o contexto em que Ezequias começou a reinar, vejamos o capítulo 28. No capítulo 28, vire a sua Bíblia apenas uma página antes, versos 24 e 25, o texto nos fala que Acaz era o pai de Ezequias. O pai de Ezequias ajuntou os utensílios da casa de Deus, quebrou em pedaços esses utensílios, fechou os portões da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém.
Em cada cidade de Judá, construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira o Senhor, Deus dos seus pais. Acás, o pai de Ezequias, havia despedaçado, portanto, os utensílios do templo, trancado, portanto, as suas portas. Quando Ezequias começou a sua liderança, iniciou o seu trabalho de líder do povo, o templo estava fechado, abandonado, com os utensílios estragados e com muita sujeira lá dentro. Ezequias entendeu que precisava restabelecer a adoração ao Senhor, e para que isso acontecesse, o templo precisaria passar por uma boa faxina, uma boa limpeza. No contexto do Novo Testamento, o apóstolo Paulo afirmou que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o santuário do Espírito Santo. No Novo Testamento, o templo sou eu, é você. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 a 20. O apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte, 1 Coríntios 6, 19 a 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não sois de vós mesmos, pois foste comprado por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é o santuário, é o templo do Espírito Santo. E agora no capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 1, Paulo vai dizer: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda impureza do corpo e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Precisamos pedir a Deus que nos ajude, amados, a aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus. Temer a Deus nada mais é do que respeitar e reverenciar o Deus diante de quem nós estamos. Diante de quem estamos. Para adorar a Deus, precisamos temê-lo, precisamos respeitá-lo, reverenciá-lo, especialmente porque Ele vê muito além da nossa aparência. Ele vê muito além dos nossos gestos, até mesmo os gestos que possamos fazer no momento de adoração. Ele vê o nosso coração. Ele vê a nossa atitude durante a adoração coletiva, mas vê também a nossa atitude quando o culto coletivo termina. No domingo passado, falamos aos irmãos que a adoração deve ser o nosso estilo de vida. Se deve ser o estilo de vida, não podemos deixar o culto acabar. Não podemos permitir que o culto termine quando saímos do templo. Precisamos continuar em atitude de adoração, honrando a Deus com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas reações. Ezequias disse ao povo o seguinte, especialmente aos levitas: santifiquem agora a si mesmos. Santifiquem agora a si mesmos. A santificação, meus amados, começa especialmente no coração, aqui dentro de nós, porque é do coração, disse Jesus, que procedem os maus desígnios, é do coração que procedem as más intenções, é do coração que vem também a nossa motivação de cultuar a Deus. E Ele não aceita uma adoração que não seja fruto de uma motivação sincera na sua presença. Se você está cultuando a Deus com uma motivação sincera ou não, só Deus sabe. Nós não temos condições de avaliar, porque não conhecemos o seu coração e não estamos aqui também numa posição de juízes. Deus sabe disso.
Então não compete a mim, a nenhuma outra pessoa julgar isso, pois só você e Deus é que sabem exatamente aquilo que está no seu coração. A mim apenas compete lembrá-lo que se não houver uma motivação sincera, voltada para a glória de Deus, a nossa adoração é vã, a nossa adoração é vazia, desprovida de sentido e de propósito, e ela não consegue alcançar o coração de Deus. Não consegue alcançar o coração de Deus. O salmista disse: se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, Deus não teria me ouvido. Se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Para alcançar o coração de Deus, nós precisamos de um coração puro dentro de nós. Um coração que alegre o coração de Deus. De outra forma, nós não vamos conseguir que a nossa adoração chegue ao coração de Deus. Poderá chegar aos corações das pessoas, mas não ao coração de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 31, vamos voltar ao texto. No capítulo 31, verso 21, o texto vai dizer que toda obra de limpeza, toda obra de restauração, toda obra de celebração, toda obra que realizou no serviço do templo de Deus, de acordo com a lei do Senhor e os mandamentos para buscar o seu Deus, ele, Ezequias, fez de todo o coração e foi bem sucedido. Então, Deus espera que a nossa atitude para com ele seja uma atitude de todo o coração. Quando pensamos, portanto, nessa santificação do coração, precisamos refletir sobre o nosso caráter. Bill Hybels escreveu um livro sobre liderança e permitam, meus irmãos, fazer uma simples paráfrase das suas falas sobre liderança, aplicando a adoração, porque a aplicação é perfeita. Uma pergunta que ele faz, e que essa pergunta é para mim, é para você, para cada um de nós, a respeito do nosso coração. Nosso caráter está submisso a Cristo? De fato, Cristo é Senhor da nossa vida? De fato, Cristo é Senhor da nossa existência? Será que Cristo, de fato, tem conseguido governar a nossa vida? Meu caráter está submisso a Cristo. A adoração, disse ele, requer qualidade moral e o mais alto nível de integridade. Deus não se agradará da sua adoração se houver inconsistências morais na sua vida. Todas as vezes que você compromete o caráter, compromete a sua adoração a Deus. Outro aspecto do coração, se o caráter precisa estar submisso a Cristo, o nosso orgulho precisa estar subjugado, especialmente porque Deus se opõe aos orgulhosos, dá, porém, graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Se nós não deixarmos Deus tratar o nosso coração, infelizmente, nós prejudicaremos a qualidade da nossa adoração. Da adoração que nós estamos oferecendo a Ele como adoradores. Como adoradores. Então, esse é o grande desafio que temos. A adoração que agrada a Deus, ela parte da santificação do nosso ser. Deus disse através de Ezequias aos levitas: santifiquem a si mesmos. E nós precisamos pedir a Deus para santificar o nosso coração, o nosso caráter, as nossas ações, as nossas reações. Todo o nosso ser precisa ser santificado para que Deus se agrade de fato da nossa adoração. E nesse mesmo contexto, a adoração que agrada a Deus requer quebrantamento do nosso
coração. Vejam comigo o capítulo 30, verso 8. No verso 8, Ezequias vai dizer: não sejais teimosos como vossos antepassados, mas sujeitai-vos ao Senhor e entrai no seu santuário, que Ele santificou para sempre, e cultuai o Senhor vosso Deus, para que a sua fúria se desvie de vós. Ezequias estava aqui falando sobre a teimosia do povo em obedecer ao Senhor. A teimosia impediu o povo de Israel de receber muitas bênçãos de Deus. Justamente por isso, o salmista nos diz o seguinte: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que tivessem visto minhas obras. Durante 40 anos indignei-me contra aquela geração e disse a um povo de coração obstinado: não anda nos meus caminhos, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. A teimosia nos impede de experimentar o que Deus planejou para nós. Aqui no Salmo 95, o salmista diz, Deus vai dizer através do salmista: eles não entrarão no meu descanso. Para que a nossa adoração alegre o coração de Deus, precisamos deixá-lo tratar o nosso coração. Ele tem poder para fazer um transplante no nosso coração, ou do nosso coração, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne, um coração sensível à sua voz, sensível à sua obra, sensível àquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. No capítulo 30, quando o povo começa a se preparar para celebrar a festa da Páscoa, há um momento muito especial, porque a Páscoa era a maior festa que o povo celebrava anualmente. E Ezequias resolveu então convidar um remanescente do Reino do Norte, um remanescente das tribos do Norte. Os irmãos se lembram que houve um determinado momento, especialmente no início do reinado de Roboão, filho de Salomão, que o reino de Israel foi dividido. As 12 tribos ficaram divididas, 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul, apenas a tribo de Judá e a tribo de Benjamim ao sul. E as tribos do norte foram invadidas pelo reino da Assíria e eles praticamente deixaram de existir, mas havia um remanescente ali. Havia um remanescente. E Ezequias mandou cartas com convites para que eles também fossem participar da Páscoa. E muitos que ouviram aquela convocação, aquele convite, simplesmente zombaram de Ezequias, zombaram do convite que haviam recebido. Mas o texto nos diz no verso 11: mas alguns de Azer, de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Alguns se humilharam, alguns se quebrantaram. E nós precisamos nos lembrar, meus amados, que a adoração que agrada a Deus é fruto de um coração humilhado e quebrantado na presença do Senhor, especialmente porque Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Jesus contou uma parábola sobre o publicano e o fariseu. Ambos foram ao templo. Um saiu justificado e o outro saiu condenado. Por quê? Pela atitude de cada um. O fariseu dizia: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais, muito menos como este publicano. Eu faço isso, faço aquilo outro. Então começou a se vangloriar diante de Deus, enquanto o publicano simplesmente batia no peito e dizia: sê propício a mim, ó Deus pecador, porque eu sou um pecador. Sê propício a mim, tem misericórdia de mim. Este saiu do templo justificado, saiu do templo perdoado, mas aquele soberbo fariseu
não foi alcançado com a graça de Deus, não foi alcançado com a bênção de Deus. Quando decidimos adorar a Deus com um coração quebrantado, vejamos algumas coisas que acontecem. Verso 36 do capítulo 29, os irmãos estão comigo? 2 Crônicas, capítulo 29, verso 36. Vai dizer o seguinte: Ezequias e todo o povo regozijaram-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Eles se alegraram. Quando nos quebrantamos diante de Deus, Deus age no meio do povo. Deus age entre nós. Quando permitimos a Deus que quebrante o nosso coração, Deus age. O povo estava se alegrando por aquilo que Deus havia feito. Não era por aquilo que Ezequias havia feito, mas por aquilo que Deus havia feito no meio do seu povo. Quando decidimos adorar a Deus com todo o nosso coração, Ele age em favor do seu povo. Deus age e o povo se alegra. Nada pode nos alegrar mais do que ver Deus agindo no meio do seu povo, especialmente porque há muitas coisas que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. O que mais nos alegra, portanto, é ver o resultado do trabalho de Deus entre nós. A obra que ninguém pode fazer, é Deus quem faz e é Ele quem realiza. Quando adoramos a Deus com um coração quebrantado, Deus promove unidade no meio do seu povo. Vá comigo ao capítulo 30, verso 12 apenas. Diz o texto que a mão de Deus esteve com Judá, unindo-os no propósito de cumprirem a ordem do rei e dos chefes, conforme a palavra do Senhor. Ajuntou-se muita gente em Jerusalém para celebrar a festa dos pães sem fermento, a festa da Páscoa, no segundo mês, uma comunidade enorme. Warren Wiersbe diz que Deus deu aos adoradores ali reunidos unidade de pensamento e de coração, de modo que o Senhor ocupou o centro das festividades, deixando de lado tantas outras questões políticas e outras coisas mais. Houve unidade no meio do povo. E quando nós adoramos a Deus com um coração inteiro na presença do Senhor, Ele atende a nossa oração. Vejam comigo o verso 27 do capítulo 30. Capítulo 30, verso 27. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até o céu. Quando adoramos dessa forma, Deus age, Deus ouve a oração de um povo que se une com o propósito de adorá-lo com todo o coração. Quando adoramos a Deus com todo o coração, certamente temos a certeza de que Ele estará atento às nossas orações, às nossas petições. Essa é a adoração que agrada a Deus. Essa é a adoração que Deus espera receber de mim, de você, de cada um de nós. Estamos dispostos a oferecê-la? Quando Ezequias convidou aqueles que restavam no Reino do Norte para participarem da festa, ele mandou com as seguintes palavras que você pode encontrar no capítulo 30, verso 6. Capítulo 30, verso 6 diz: mensageiros partiram com as cartas do rei e dos seus chefes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Israelitas, voltai para o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que Ele se volte para o restante de vós que escapastes da mão dos reis da Assíria. Ezequias estava propondo ao povo uma experiência de avivamento, de um retorno para Deus. Aquele povo já havia experimentado coisas tremendas da parte de Deus, mas havia se afastado dos seus propósitos. Aquele era o momento de voltar aos propósitos de Deus para oferecer-lhe uma adoração sincera e verdadeira. A adoração aos falsos deuses levou o povo de Israel à ruína. Agora Ezequias convida o povo a uma volta para Deus. Eu creio que esse convite se estende a nós hoje, inclusive a nós que estamos na igreja domingo após domingo adorando a Deus.
É hora de voltarmos ao primeiro amor, assim como a igreja de Éfeso foi encorajada a voltar. É hora de voltar àquela primeira devoção, ao primeiro compromisso que fez você romper com o mundo e colocar os seus pés na estrada de uma vida com Deus, seguindo os passos de Jesus. É hora de voltar à escola bíblica, ao culto de oração, ao pequeno grupo. É hora de voltar ao seu ministério que Deus lhe confiou. Ainda hoje o apelo de Ezequias ecoa em nossos ouvidos, convidando todo ser humano a voltar-se para Deus, e especialmente cada um de nós, como servos e servas do Senhor, a voltarmos ao Senhor e adorarmos a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Que essa disposição esteja permanentemente nos nossos corações. Estejam nos nossos corações, hoje e sempre, que assim o Senhor nos abençoe. Amém e amém. Feche os seus olhos neste momento e vamos orar ao Senhor. Se a adoração exige santificação, e santificação especialmente do coração, do caráter, do temperamento, eu peço que você, agora com seus olhos fechados, suplique a Deus. Senhor, ajuda-me a te adorar como tu queres, como tu desejas. Peça a Deus, santifica o meu coração, Senhor. Santifica os meus pensamentos. Limpa todo o meu ser. Quero que o meu caráter esteja submisso a Cristo. Que Cristo, de fato, seja Senhor da minha vida. Dá-me um coração humilde e quebrantado na Tua presença.